E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, meus amores e minhas amoras. Tá aí atrás o meu né? O 6. Aqui a gente tá com o aquário amazônico de fundo pra nossa conversinha de hoje, que vai ser uma conversinha bacaninha, tá? Galerinha, primeiro de tudo que as pessoas têm me pedido alguns vídeos explicativos de como é que em pouco tempo eu consegui, né, já que eu tô há menos de um ano no aquarismo, consegui ter essa quantidade de peixes e conseguir desenvolver tanta planta, né? Em todos os aquários, tem aquários até que estão desligados ali ainda, a coisa tá... Bom, existem alguns processos que a gente não pode deixar de cumprir. Pré-requisitos mínimos para que um aquário esteja saudável para nossos bebezicos. Olha só que coisa mais lindinha, nossos bebezicos. Se eu vier aqui, vem tudo aqui comigo, olha lá, ó. Tá vendo? Nossos bebezicos fiquem bem, saudáveis e felizes, né? Bom, então aí vamos lá, tia Lei, como é que a gente consegue fazer isso? Eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos e eu vou tentar. Difícil para tia Lei isso. Eu vou tentar falar da maneira mais rápida possível. Bom, todos os aquários têm o seu próprio filtro. Aqui, como eu tenho vários, eu tenho alguns filtros diferentes. Eu tenho SAMP lateral, tenho canister, tenho hang-on, tenho aquele mini canister, né? Todos eles fazem a sua função, não tenho o que reclamar deles. Realmente eu acho que para aquário plantado o canister é melhor, mantém alguns parâmetros, principalmente de dispersão de CO2 no aquário melhor, mas isso não significa que nos outros casos não seja possível, né? Aliás, se vocês me perguntarem, para mim, que não sou só aquarista, aquapaisagista de aquário plantado, para mim o melhor é o SAMP lateral, porque é um SAMP que economiza espaço, é aquele ali, né? Tá vendo aquela parte preta do meu aquário, essa aqui também, e que dá muito bem conta do recado. Muita gente me pergunta qual que é o melhor SAMP. O melhor SAMP vai ser o que cabe mais mídia e o que cabe mais filtro dentro dele. Quanto maior, melhor vai ser para o aquário, mais fácil vai ser para a gente conseguir manter esse aquário estabilizado. Quanto maior o aquário, também, porque a gente vai pensar, se a gente pensar nas substâncias tóxicas que estão dentro do aquário, quanto maior o lugar, né, que ele tá, maior o aquário, maior também, mais difícil também a gente fica para alcançar esses níveis tóxicos. Então vamos lá. Eu falei no outro vídeo que a gente precisava pensar muito bem quando a gente for montar o primeiro aquário, as dimensões do aquário. E agora a gente veio falando um pouquinho da filtragem. Mas antes de falar da filtragem em si e as partes da filtragem, eu vou dizer para vocês o processo que acontece dentro do aquário na etapa principal da filtragem, que é o ciclo do nitrogênio ou do azoto. Não é um ciclo complexo, tá, gente? Mas é uma etapa que a gente precisa ter muita paciência. É a hora que a gente pode ter sucesso ou não. E é muito possível. Todos os aquaristas, eu vou repetir, os aquaristas passaram pela etapa da ciclagem do aquário, né? Que a gente chama de ciclagem do aquário. E como é que a gente faz isso? Como é que nós ciclamos o aquário? Bom, quando a gente monta o aquário, sem os peixinhos, né? Quando a gente coloca tudo que a gente quer pôr no aquário, substrato, plantas, layout, tudo, tá tudo ali. Montou o aquário, pôs tudo aqui dentro.
meteu a água aqui dentro, vai começar o processo. E a gente não pode colocar os peixinhos aqui tão rapidamente. Por quê? Porque essa água ela não está preparada ainda para receber esses peixinhos. Ela não está ainda ciclada. O que é a ciclagem? A ciclagem é um processo biológico, fisiológico, que está acontecendo dentro desse aquário, que vai acontecer aqui dentro desse tanque e que vai promover uma qualidade de água e, claro, de vida para os nossos animaizinhos. E isso acontece de uma maneira natural ou acelerada. A gente pode escolher. Então, lá no nosso filtro, lembra que eu estava falando do filtro? O filtro ele tem várias etapas. A gente vai falar hoje sobre a filtragem biológica, que é feita por aquelas mídias, aquelas peças de cerâmica, sabe, de vidro, algumas são de vidro sinterizado, outras de cerâmicas. Eu indico para vocês procurarem e pesquisarem as melhores mídias, porque mídia boa realmente faz uma diferença bem gritante na quantidade de mídia e elas funcionam melhor. Eu tenho mídias, na verdade, nos aquários grandes eu tenho mídia para um lago, quantidade para fazer a filtragem do lago. Muita gente pergunta, nossa Lê, por que seu aquário está sempre tão límpido, né? Porque ele está ciclado, porque a filtragem dele é maneira, sabe? Eu não preciso estar mexendo não, o tempo inteiro não, é só fazer TPA mesmo e é isso, sabe? Eu nem limpo muito o filtro ali, eu não fico mexendo muito na mídia, justamente porque ali é a colônia de bactéria que a gente quer, né? A maior parte da colônia de bactéria está espalhada pelo aquário também, mas ela está ali no filtro. Bom, vamos lá. Então, a gente vai ter a água, tudo que a gente quer pôr dentro do aquário, e aí a gente coloca o peixinho e o peixinho morre. Por que isso acontece? Isso acontece porque, por mais que a filtragem já esteja ativa, as bactérias, são bactérias do bem, que vão fazer o ecossistema, que vão fazer esse sisteminha aqui se transformar num ambiente salutar para os nossos peixes, ainda não cresceram e não se desenvolveram em quantidade para transformar e fazer toda a transformação dos passos do ciclo do nitrogênio. O primeiro, me assustei com o barulho, mas não foi nada não, viu, gente? A primeira substância perigosa é a amônia. A amônia ela vai vir gerada a partir dos excrementos dos peixes, sujeira, restos de ração, enfim, qualquer coisa que possa vir a estragar aqui dentro do aquário, estraga mesmo, né? E vai estragar, estragou no aquário, vai gerar amônia. E a amônia é tóxica em qualquer aquário, viu, gente? A gente fala assim, a amônia é mais tóxica no pH mais alto. É verdade, mas ela é sempre tóxica em qualquer pH. E ela pode causar a morte do peixe. E não só do peixe, né? A gente está falando aí da vida do nosso aquário. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é a solução? Primeiro de tudo, é que a gente pode fazer isso de maneira natural, ou seja, sem os aceleradores biológicos. Essa maneira natural, ela é mais demorada, ela vai demorar aí de 30 a 60 dias. Já tive aquários até que demoraram mais do que isso, onde você não adiciona as bactérias do bem, que você tem os aceleradores biológicos aí aos montes para você escolher, você não e fica esperando. Você pode usar um animalzinho para fazer isso? Pode. Eu não indico. Eu prefiro fazer sem o animalzinho. Só você adicionar qualquer coisa que estrague lá dentro e vai fazendo os testes. Pega lá o testezinho de amônia, vê como é que tá a amônia. Quando a amônia baixar, é porque as bactérias finalmente colonizaram lá no seu filtro biológico que está dentro, ou do seu sample, do seu canister, enfim, que está em algum lugar ali. Aí vem a segunda parte, porque são
duas substâncias perigosas aí. Na verdade, nós estamos falando em 3 substâncias, mas 2 são bem perigosas. Depois que a gente consegue tá fazendo um barulho ali, toda hora eu fico olhando porque eu me assusto. Toda vez que a gente consegue a transformação, a gente conseguiu um grupo de bactérias que são as nitrossomas, bactérias do bem, que conseguiram colonizar, ou seja, cresceram ali na nossa filtragem biológica, naquelas bolinhas, naquelas pecinhas de cerâmica, né, que são feitas justamente para elas crescerem mesmo. Então a gente deu amônia para elas, naturalmente elas apareceram e começaram a degradar amônia. Bacana! Então aí o primeiro problema a gente já resolveu, porque um dos problemas é a amônia. A gente dá comida pro peixe, a gente põe o peixe, né? Solta lá todas as suas substâncias, defeca, sobra planta que estraga, enfim, tudo isso aí é matéria orgânica decomposta e que vai dar origem à amônia e que é tóxica. Então aí vem um grupo de bactérias que coloniza ali no nosso filtro biológico, que é por isso que ele é tão importante e é por isso que a gente precisa. Aí nesse ponto eu particularmente gosto de escolher mídias biológicas bem conceituadas, eu pesquiso bastante. São para aquários menores, mídias menores, né? Para filtros menores, mídias menores e que caibam, e para aquários maiores, mídias maiores e que também sejam classificadas como mídias de excelência. E dá resultado, viu, gente? Dá resultado, sim, cresce rápido e fica estável, tá? Bom, as nitrossomas cresceram ali e o que acontece? Acontece que daí nós passamos por uma segunda etapa que também é perigoso, mais perigoso até que a amônia. Nós transformamos a amônia em nitrito. Nós não, né? As bactérias do bem, elas degradam a amônia em nitrito. E essa substância é extremamente tóxica para os nossos peixinhos e para a nossa fauna em geral. É comum nesse início as pessoas perderem muitos peixes porque não têm a paciência de esperar. Essa segunda parte, onde nós vamos entrar com a paciência de esperar que as nitrobactérias, agora a gente vai falar no outro grupo de bactérias, se estabeleçam nessas mesmas plaquinhas lá, nessas mesmas pecinhas de cerâmicas do filtro biológico, que elas se fixem ali, colonizem ali e façam o trabalho delas, ok? Só que elas são um pouco mais lerdas, digamos assim, do que as bactérias comuns. Elas demoram um bom tempo para elas realmente colonizarem aquela região. E isso faz com que a ciclagem fique mais lenta, mais ou menos lenta. Pode girar em torno de 30 a 60 dias, como eu disse. Uma das maneiras da gente acelerar isso é adicionando essas bactérias, né? Existem os aceleradores biológicos que já vão conter essas bactérias e você vai adicionar conforme bula, cada um tem a sua bula. Funciona pra caramba, ajuda muito, mas não faz nenhuma mágica. Ele acelera o processo, ou seja, você não vai precisar ficar esperando 60 dias, mas você vai precisar esperar um tempo. Não dá para ir adicionando um monte de peixe e achar que bacana, não. E outro também, escolher peixes mais resistentes para fazer quando esse processo biológico exige, né, precisa que você adicione um peixinho ali, coloca um peixinho mais resistente que vai conseguir fazer, aguentar esses parâmetros que vão estar ainda oscilando um pouco. Durante esse período, a gente vai perceber aquário turvo, a gente percebe a água meio viscosa às vezes, a gente percebe
os parâmetros, porque existem testes, né? E isso é extremamente importante. São os primeiros testes que a gente tem que adquirir, gente. Olha, vai montar um aquário, já compra. Teste pH, teste de amônia e o teste do nitrito tem que comprar para observar que se esse aquário está ciclado. E ainda a gente corre o risco de ter picos de amônia e nitrito fora, né, já com aquário ciclado, por causa de alguma coisa que aconteceu e nós perdemos um pouco de bactéria, ou porque a gente adicionou muita matéria orgânica, ou enfim, vários, né? A gente está aí falando a gente está montando um espacinho dentro de uma caixa, de um lugar fechado. A gente está montando um sistema biológico com todas as funções fisiológicas, biológicas aqui. E então coisas, não é matemática. De repente a coisa pode desandar assim. Então a gente tem que estar tomando muito cuidado e repetindo esses testes de tempos em tempos para ter certeza que os parâmetros que a gente precisa para que esse aquário fique bem sejam esses e a gente não perca fauna, principalmente, né? Isso é importante para a flora também, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas que a gente não perca os nossos tão amados e idolatrados peixinhos, né, gente? Eu pelo menos adquiro os meus peixinhos desde quando eles são bebezinhos. Então é isso, gente. Eu já estava esquecendo. Depois que as nitrobactérias elas entram no sistema, e aí elas estão colonizadas e elas começam. Então vai lá, amônia degrada para nitrito pelas nitrossomas. As nitrobactérias degradam o nitrito para nitrato. O nitrato é uma substância muito menos tóxica para os peixes, mas ela é tóxica ainda. E ela, não há nada que degrade ela. O que a gente faz? A gente tira ela com a TPA. Né? Então é por isso que as TPAs precisam ser feitas com uma certa regularidade, dependendo do aquário mais vezes, dependendo do aquário menos vezes. Nos aquários plantados a gente está falando de TPA semanal, porque a matéria orgânica produzida no aquário plantado é uma coisa gritante, tá? Depois, mais pra frente, eu vou falar para vocês as outras etapas do filtro, que vem o filtro físico e o filtro químico. A gente só falou da filtragem biológica. E não é só lá nas bactérias, ali seria o local onde realmente as bactérias estão colonizadas, mas essas bactérias crescem no substrato, crescem em outros lugares do aquário. Então vai realmente se formando um ecossistema que vai alcançando um equilíbrio esse que vai mantendo todo o nosso sistema cada vez mais estável e com cada vez menos perdas e doenças e susceptibilidade de doenças, enfim. Entendeu? Então é isso, gente. Não adianta. Desculpa o vídeo de 20 minutos. Eu sei que tem muita gente que não vai chegar no final do vídeo. E nem é a minha intenção que vocês cheguem. Eu quero que vocês entendam o processo, principalmente esse processo inicial, que é um processo que frustra muito os aquaristas, porque a gente já quer comprar o aquário, montar o aquário e colocar o peixe, né? E a gente quer colocar muito peixe. Então, assim, quer usar o acelerador biológico, quer colocar uns peixinhos para junto com o acelerador biológico, pode fazer isso, mas respeitando todo esse intervalo, que pode demorar até 60 dias, mesmo com o acelerador biológico, para que o aquário realmente cicle e a gente tenha segurança para adicionar os nossos peixinhos, ok? Os meus vídeos vão ser feitos assim, por enquanto. Eu não vou ter corte de vídeo, não vou fazer edição de vídeo, vai ser o que eu falar. Eu tenho algumas cacuetes de professor, eu vou tirando esses cacuetes com o tempo, mas isso aqui é quase uma videoaula, na verdade, por isso que são longas, né? Quando eu for montar aquários, quando eu for falar sobre as plantas, talvez eu consiga vídeos mais curtos, mas por enquanto isso é
uma utopia para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente prolixa e que repete muitas vezes a mesma coisa. Tá bom, galerinha? Espero que vocês curtam essas informações que eu tô passando. Vocês podem ver que eu tô sempre com sono, porque é o aquarista de pijama. Gostaram do meu pijama do Leonardo da Vinci? Pois é, eu adoro esse pijama. E é final do dia ou início da manhã, então eu vou estar sempre meio zorozona, assim, sabe? Pra falar com vocês, até um pouquinho rouca, porque quando eu acordo eu tô assim. Mas é isso, gente. Quer ter um aquário assim, ó? Sabe? Faz quase 9 meses que eu tenho esse aquário. Todo mundo muito bem. Eu tenho peixes aqui que estão comigo desde o início, que já vieram mais velhos até. Né? Quer ter um aquarinhos assim? Vamos respeitar. Alguns estão apagados, mas olha lá. As minhas rasborinhas, as minhas plantinhas, né? Peixinhos pequenos, meu carpetinho, tá? Vamos respeitar os parâmetros dos aquários, principalmente. Vamos ter paciência para ciclagem. Depois que esse aquário ciclar, vocês vão perceber o quanto mais estável fica todos os parâmetros, né? E aí a gente está falando dos parâmetros principais: pH, temperatura não digo, mas pH, amônia, nitrito, enfim, esses que são os mais importantes para início de conversa, tá bom? E não adianta, eu não vou conseguir falar sobre um ciclo do nitrogênio em 5 minutos. Se você não consegue assistir até o final, uma pena. Mas eu tô aqui precisando, a gente vai tirando dúvida, tá bom, gente? É isso que eu tenho para passar para vocês. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Então, esses ciclos eu entendo um pouquinho, só um pouquinho, mas eu entendo, tá bom? Beijos, abraços e bom dia, boa noite para vocês, pra quem for dormir ou para quem for começar o dia, né, gente? Eu tô indo dormir. Boa noite.